Olá pessoal, estamos aqui para mais uma sessão do Gospel Conversation e hoje falaremos sobre o início de uma vida cristã e hoje trataremos previamente sobre o desenvolvimento espiritual do crente. E para isso teremos 3 pontos para a compreensão desse assunto, que é a consagração, o papel do Espírito Santo e o discernimento. Bem, a pergunta é: como consagrar as nossas vidas a Deus? Ou seja, precisamos aprender de fato que o homem necessita de viver essa consagração, porque faz parte dos princípios para o desenvolvimento espiritual do homem. Logo, aqui tem N aspectos, mas vou entrar só em 3 para não confundir as vossas mentes, porque estamos aqui para esclarecer. O primeiro aspecto é ter uma vida de oração. O segundo aspecto é desenvolver a nossa prática de fé. E o terceiro aspecto é meditar na palavra. Por que a oração é um ponto-chave dentro da consagração? Porque a oração é a comunicação entre o homem e Deus. Ou seja, entre o homem, o ser criado, e o Criador. Ou seja, o ponto de partida da oração é o nosso espírito. Para nós que já nascemos de novo, é a conexão do nosso espírito com o espírito de Deus, porque Deus é um ser espiritual. Logo, essa ação que nós vamos tomar ou vamos nos posicionar, que é a oração, que é falar com Deus, né? A oração que é falar com Deus. Então, aí começaremos o ponto de partida para a nossa consagração. E dentro do que é este princípio, nós vamos ter o segundo aspecto. Depois de nós estarmos numa vida constante de oração, começamos a nossa caminhada de consagração, que nos remete a outros pontos chaves, que o segundo é a prática da nossa fé. Ou seja, como cristão ou como alguém que nasceu de novo, eu sou alguém que vai exercer uma fé. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Ou seja, as coisas que eu acredito, que eu não vejo, mas acredito. Eu sei que daqui para frente as coisas vão correr bem, ainda que as circunstâncias estão a dizer o contrário, mas a minha fé me coloca a certeza em mim, ou seja, no meu interior, que as coisas vão correr bem, porque não é pelas circunstâncias, nem pelo que nossos olhos vão ver, mas pelo aquilo que nós temos a certeza que vai acontecer. Então, logo nesse exercício de fé, nós estaremos a continuar o nosso passo de consagração, não é isso, irmão Stênio? É verdade. É isso. Então, o terceiro passo, que também é importante, todos os passos, olha lá que todos os passos são importantes, mas eu estou a tocar nos pontos chaves, os pontos principais. A meditação da palavra. Nós estamos a falar de desenvolvimento espiritual, então logo precisamos a meditação da palavra. E outra hora nos nossos programas antigos nós falamos também um bocado disso, e para dar só mais um bocado de ênfase, que esta meditação não é uma simplesmente leitura, não vai ser simplesmente uma leitura, não, mas essa meditação é um fluir da ação do Espírito Santo em nós. Ou seja, por meio da consagração e da meditação da palavra. A palavra quem é? É o próprio Deus. A Bíblia não é meramente um livro, mas sim é o Deus. Nós vamos considerar que o próprio livro, ou seja, a Bíblia, é o próprio Deus. E a palavra que está nela é carregada de poder, ou seja, a palavra que nos dá uma vida. Então, como nós dizemos, nós somos alimentados de palavra. O crente é alimentado de palavras, não é isso? O crente é alimentado de palavra. Então, logo quando nós vamos meditar na palavra, estamos a ser alimentados por aquela palavra. A palavra que produz vida, a palavra é essa que produz energias, força de vontade para o exercício da fé. Logo, com base no que nós estamos aqui a falar no princípio, consagração, né? Então, entraremos nesse aspecto com esse princípio de oração, exercício da fé e meditação na palavra. Entraremos na santificação, que é a entrada do próprio Espírito Santo em nós. Logo, dentro desses 3 aspectos, irmãos, eu orando, eu exercendo a minha fé e eu meditando na palavra, então aí eu estarei a ser santificado. Ou seja, entro no processo de santificação. Começa com consagração e no meio encontramos a santificação. Logo, essa santificação entra a importância do Espírito Santo. Como nós podemos ver, a própria palavra Espírito Santo
tipifica santificação, porque é Espírito Santo. Então, essa palavra-chave que está aqui, santificação, é a execução notória, vou colocar assim, notória, do Espírito de Deus em nós, que nos torna santificados. O homem torna a ter a mesma ação do Espírito Santo pelos comandos ou pelo direcionamento do próprio Espírito Santo. Então é importante que nós, como crente, e não só para vocês que estão a acompanhar o programa, tenham isso em mente, que o homem é guiado pelo Espírito Santo, e tudo quanto ele vai fazer guiado do Espírito Santo é uma ação de obras feita pelo próprio Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo vai conduzir o homem às boas práticas, boas obras. Isso que é um mandamento da palavra, onde nós vamos meditar nela, vamos absorver os princípios e as leis de Deus, para que quando chegamos no processo de santificação, aí cumpriremos a plena importância de ter o Espírito Santo em nós. E só para ressaltar mais um bocadinho a importância do Espírito Santo, é para dizer que o homem sem o Espírito Santo é incapaz de fazer qualquer boas obras, porque a palavra de Deus vai dizer, não é por obras que somos salvos, não, mas é pela capacitação do Espírito Santo em nós, que nos torna aptos, vou dizer assim, aptos, como uma pessoa apta, uma pessoa capaz de fazer uma coisa com excelência. E essa excelência só vem por intermédio do Espírito Santo. Sendo assim, eu vou passar a palavra ao nosso querido irmão Mauete, que tem mais subsídios para nos falar sobre o nosso tema que estamos aqui a abordar. Ainda assim, falando sobre a importância do Espírito Santo, é de importância que percebamos o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Divina. Ou seja, para muitos o Espírito Santo é conotado como uma força, é conotado como, podemos dizer, mera especulação, mas o Espírito Santo é bem real, e o próprio Cristo nos deixa patente isso. A sua ascensão aos céus, ele disse que ele iria, mas nos deixaria o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Cristo nos deixou o Espírito Santo como uma promessa que hoje é evidente, nós podemos viver. E todo crente, na verdade, ele é movido pelo Espírito Santo. Se assim não for, este crente ainda não tem como ter um desenvolvimento espiritual, não tem como desenvolver um relacionamento sadio e saudável com Deus. A própria palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso estado e nos conduzirá a toda a verdade. Ou seja, o papel do Espírito Santo é nos convencer do nosso estado, para que a gente venha dar liberdade a Ele para agir, para que nos conduza ao caminho da verdade. Caminho este que é Cristo, porque Cristo assim se definiu. Em Mateus podemos provar isso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, por meio do Espírito Santo, a gente será conduzido pela verdade. Por quê? Porque o crente deve ser alguém que tenha discernimento. Discernimento esse que podemos compreender em 1 Coríntios 2,14 até ao versículo 16, e no capítulo 3 também, do 1 ao 3, que diz: E ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura para ele, não se pode entendê-las, elas se discernem espiritualmente. Por quê? Porque o homem sem o Espírito de Deus não tem como compreender as coisas espirituais. O discernimento é uma capacidade não intelectual. O discernimento é uma sabedoria não humanamente dizendo. O discernimento é uma capacidade espiritual que nos é concedida por intermédio do Espírito de Deus. A Bíblia nos diz que devemos ter discernimento, porque além do Espírito Santo, há manifestações de espíritos contrários à ação do Espírito Santo. Espíritos que podem nos levar a ter uma mentalidade de, como é que eu posso trazer um termo explícito para vocês, de engano, ou seja, de contradição àquilo que é a verdade de Deus, porque muitos têm a compreensão de que creem em Deus, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Por que razão? Se dizes que crees em Deus, há aqui uma discrepância, ou seja, não uma conformidade naquilo que é a memória, ou seja, a consciência da palavra da pessoa. E
o discernimento nos ajudará a compreendermos aquilo que é a palavra de Deus, como bem foi dito na nossa meditação. Nós vamos absorver a palavra de Deus e quem vai nos descrever, ou seja, quem vai nos trazer a revelação desta palavra é o próprio Espírito de Deus. Ou seja, não é por eu ler muito, não é por eu meditar muito que eu vou conhecer os segredos de Deus. Ou seja, que eu vou conhecer a palavra de Deus na íntegra, não. É por meio do seu Espírito que a cada momento que eu vou ler, que eu vou meditar, Ele mesmo se encarregará de nos trazer a revelação daquela palavra. Ou seja, do contexto daquela palavra para nossas vidas e para as demais pessoas, para quem vamos transmitir. Então, é importante que a gente venha prestar atenção nestes aspectos que nós trouxemos hoje, que é a consagração, o papel do Espírito Santo e o discernimento. E ainda assim podemos também trazer mais subsídios, falando que quando os discípulos andavam sobre uma cidade e havia uma jovem que andava possessa por um espírito, que não era o Espírito Santo, mas era um espírito de adivinha, ela ainda assim anunciou que aqueles eram homens que vinham aí, eram homens de Deus. Ou seja, e os discípulos, tendo o Espírito Santo, discerniram que aquela mulher não dizia simplesmente aquilo porque conhecia-os, mas porque tinha um espírito de adivinha sobre ela, dominando aquele corpo humano, que trazia a verdade, mas de forma a tentar ludibriar a ação do Espírito Santo, ou seja, de tentar ludibriar a presença do Espírito Santo dentro daqueles homens. E automaticamente eles, por terem discernimento espiritual por meio do Espírito Santo, eles conotaram aquilo e expulsaram aquele espírito ou daquele poder falso. Porque podemos dizer assim, os espíritos ou a manifestação do poder que não provém do Espírito Santo são manifestações de poder falso. Ou seja, são manifestações de poderes ilusórios. E assim, ele expulsando aquele espírito daquela mulher, aqueles homens se tornaram perplexos e bravos pela aquela atitude que eles tiveram. E manifestaram descontentamento contra os discípulos. Então, pessoal, é isso que tínhamos para tratar convosco hoje. Espero que todos vocês que têm contato com esta mensagem possam ser abençoados como nós fomos abençoados ao estudar e a termos a compreensão por meio do Espírito Santo sobre estes assuntos. Não esqueçam de visitar a nossa página, tanto no canal do YouTube como no Instagram, no Facebook. Sigam, deixem vossos likes, partilhem a vossos amigos, irmãos e a todos quanto precisam, porque não é sobre nós, mas é sobre a expansão do ministério de Cristo, ou seja, da palavra de Cristo para toda a humanidade.